Olá, muito bom dia. Feliz sábado a todos vocês que nos acompanham aí pelo blog do Joe, pelo Face do Joe. Nós estamos muito contentes por começar aqui mais uma transmissão do culto da Igreja Adventista Sétimo Dia sobre a série Oração do Pai Nosso. Hoje nós estamos no outro local, de uma forma improvisada. Tivemos alguns problemas técnicos, não pudemos fazer a transmissão na igreja, mas estamos aqui com a graça de Deus, com boa vontade, com amor e com muita oração, com certeza. A gente vai fazer a transmissão e levar um pouco da palavra de Deus, transmitir um pouquinho de esperança, de conforto, de ânimo, de orientação da palavra de Deus nesses momentos difíceis que nós vivemos em tempos de pandemia. Nós queremos agradecer a todos os que estão nos acompanhando, todos que já nos acompanharam no sábado passado, lembrando que a transmissão está sendo ao vivo pelo blog do Joe, mas que a seguir a transmissão, o Joe depois disponibiliza a gravação para aqueles que não puderam poder nos acompanhar, tá bem? Nós também iremos transmitir, também fazer o compartilhamento também, compartilhamento do meu Face também, creio que será possível, né? E então, antes de mais nada, nós vamos fazer uma oração, pedindo a Deus a orientação e a sua bênção para o estudo da sua palavra. Vamos assim, onde você estiver, tente se concentrar e parar alguma coisa que esteja lhe distraindo, para que nada impeça esse momento de nossa conversa com Deus e da sua bênção. Senhor nosso Deus, nosso bom Pai, queremos te agradecer de todo o nosso coração pelas tuas incontáveis bênçãos que você nos dá a cada dia. O dom da vida, o dom da paz, por termos uma família, por termos a provisão para as nossas necessidades. E obrigado, Senhor, por sabermos que o Senhor é nosso Pai, tal como temos estudado na oração do Pai Nosso. Que maravilha saber que o Senhor é um Pai amoroso, que o Senhor é um Pai que cuida, que protege, que ampara e que está presente, sobretudo um Pai presente em todos os momentos. Que bom saber que o Senhor está conosco nesses momentos difíceis que nós atravessamos. Queremos pedir a Tua bênção sobre cada ouvinte, sobre cada telespectador do blog do Joe que nos acompanha. Queremos pedir que o Senhor possa abençoar a cada família, que o Senhor possa consolar os corações que estão tristes, aqueles que estão desesperados, que o Senhor possa trazer esperança e conforto, aqueles que estão se sentindo solitários possam sentir o Teu abraço nesse momento, Senhor. E que ao ouvirmos a Tua palavra, o Senhor verdadeiramente fale conosco. São as bênçãos que humildemente lhe pedimos no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, nós vamos agora para a segunda parte da oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso que nos traz essa riqueza maravilhosa, né, de detalhes sobre como nós podemos orar. Nós vimos na introdução da oração do Pai Nosso como é importante nós, na nossa oração, nos dirigirmos a Deus como nosso Pai. É a descrição mais apropriada que Jesus encontrou para descrever quem Deus é. Um Pai na verdadeira concepção da palavra. Um Pai que se importa realmente com seus filhos. Agora, a oração do Pai Nosso é cheia também de convite à ação. É importante nós lembrarmos que oração, o próprio termo oração, a própria expressão oração, né? A palavra oração, na verdade, indica ação, não é? A ação está ali presente na oração. Orar deveria nos levar a agir. E é impossível nós falarmos com Deus sem que Deus também fale conosco. E é importante nós ouvirmos a sua voz, porque Ele vai dizer alguma coisa para nós. E nessa oração do Pai Nosso, essa expressão santificado seja o seu nome, é uma expressão também que nos deve levar à ação. Agora, como? O que significa? É o que nós veremos hoje. Eu gostaria só de contar uma pequena história. Eu gosto de histórias porque essas histórias ilustram perfeitamente de uma forma didática, né? Jesus utilizava muitas parábolas, ilustrações,
para ilustrar mensagens profundas. Havia um certo senhor que estava no meio de uma enchente, estava em cima do telhado, e, como era um senhor que acreditava em Deus, foi orar e pedir a Deus que lhe mandasse socorro, de alguma forma. E, de repente, passou um barco e lhe ofereceu ajuda. E ele pensou, não, Deus vai vir me buscar, Deus vai me tirar daqui. E ignorou a oferta de socorro. De repente, apareceu um helicóptero. E o Senhor estendeu uma corda para ele. Ele disse, não vou me arriscar a subir nessa corda aí, não, perigo. Deus vai me mandar um pedido de socorro. E assim foi. Passaram outras oportunidades e ele deixou simplesmente ir embora. E de repente, quando a água já estava subindo, chegando já perto do pescoço, ele muito chateado, agoniado, ele começou a se queixar com Deus e perguntar por que Deus não o tinha vindo buscar. E aí ele ouviu a resposta de Deus. Eu te mandei o barco, te mandei o helicóptero, te mandei outros meios e você recusou. É interessante que muitas vezes nós oramos, mas nós temos dificuldade de sair da nossa zona de conforto. Muitas vezes nós temos dificuldade de ouvir a voz de Deus e agir. E a questão dessa expressão, santificado seja o teu nome, nos leva à reflexão sobre o que realmente Deus quer que nós façamos. Esse santificar o nome de Deus não é um ato de Deus. Deus não precisa, na verdade, de que alguém lhe atribua alguma santidade no seu nome. Ele já é santo por natureza. Deus não depende disso. E é uma coisa que tem que ficar bem claro na oração. A oração é uma honestidade mais do homem, não de Deus. Essa é a pergunta que muitas vezes nós temos dificuldade de responder. Se Deus sabe tudo, por que Ele pede que eu fale? E a resposta está dentro do que nós acabamos de dizer. A necessidade maior é nossa do que de Deus. Quando nós expressamos as nossas necessidades, Deus está operando e trabalhando também pedagogicamente dentro do nosso coração. Psicologicamente também Ele está nos ajudando a exteriorizar os nossos problemas e ao mesmo tempo acalmar o nosso coração, suprindo as nossas necessidades, mas também nos levando também à ação, nos levando a agir. E nesse caso da oração, nessa expressão santificado seja o seu nome, Deus está querendo, na verdade, nos santificar. E através dessa santificação nós glorificamos também o nome de Deus. De que forma? Primeiro nós devemos entender qual é o significado, a importância do nome na Bíblia, no contexto da Bíblia. Nós há pouco tempo tivemos que escolher o nome da nossa filha. E foi aí um período aí de uma interessante análise, né, com a minha esposa, e chegamos à conclusão, um consenso, né, o nome da Angelina, que tem como significado uma pequena mensageira, né, vem do grego angelos, que quer dizer mensageiro, anjo quer dizer mensageiro, né, então Angelina seria uma pequena mensageira. Nós queremos que ela seja uma pequenina mensageira de Deus, um mensageiro também de boas novas, de esperança. Isso nós desejamos para ela. Mas muitas vezes os nomes são atribuídos na nossa cultura sem levar em conta seu significado, seu propósito. Não era assim na Bíblia. O nome está muito ligado à história, à identidade da pessoa, e o nome tinha até um caráter meio que profético sobre a vida da pessoa. O nome, na verdade, na Bíblia está associado ao caráter da pessoa. Quer ver alguns exemplos? Eu vou citar aqui uns exemplos curiosos na Bíblia. Se você tiver a sua Bíblia e quiser acompanhar, eu convido você a ler Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 35 e o verso 10. Temos um personagem bíblico chamado Jacó, sendo um dos 3 patriarcas, né? Abraão, Isaac e Jacó, Jacó sendo neto de Abraão. E a Bíblia diz que em Gênesis 35, verso 10, diz o seguinte: disse-lhe Deus, o teu nome é Jacó, não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome. E lhe chamou Israel. E Jacó, foi-lhe dado o nome, Jacó, cujo significado não era muito interessante. Significava usurpador, enganador. Ele já saiu, era gêmeo, né, com Esaú, e ele saiu agarrado ao pé do calcanhar do irmão. Então o significado bíblico de Jacó era alguém que tinha um caráter meio que duvidoso.
E a sua história vai revelar isso. Ele acabou enganando o pai, enganando o irmão e outros delitos aí que ele cometeu ao longo da sua vida. Mas em determinado momento ele tem um encontro com Deus e Deus muda o seu nome. Por isso que aqui mudou o nome dele de Jacó para Israel. De enganador, de usurpador, ele passa a ter um nome muito interessante. Gênesis 32, 27 e 28 diz isso, olha. Jacó, ele tem um momento muito intenso, né, com Deus, em que ele vai se encontrar com Esaú, ele está com medo do seu irmão está furioso, está vindo ao seu encontro com 400 homens para destruí-lo, aniquilá-lo, e ele passa uma noite inteirinha em oração com Deus. Na verdade, ele está lutando com o anjo sem saber com quem ele estava lutando. E na verdade, essa luta era com o próprio Deus. Algumas expressões na Bíblia, aparições de anjos na Bíblia, são chamadas de teofania, na linguagem teológica, que quer dizer a forma de Deus se apresentar. E muitas vezes Deus se apresenta numa linguagem numa forma que o homem possa compreender e assimilar. E muitas vezes ele apresentava na forma de um anjo. E nesse caso, era o próprio Deus que se apresentou na forma de um anjo, uma forma humana com Jacó. E diz-nos o verso 27, que em determinado momento o anjo dialoga com Jacó. E agora ele já percebe que não está lutando com o homem, não está lutando com Deus. E aí Deus fala com Jacó e disse, ele se agarra a Deus e diz, eu não vou te deixar enquanto não me abençoar. E o anjo disse para ele, disse este, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? E Jacó respondeu, Jacó, hã? Ele respondeu, Jacó, ou seja, eu sou um enganador, eu sou um usurpador. Isso é quem eu sou. Ele admite a sua verdadeira condição quando ele diz o seu nome verdadeiro. Mas nesse momento de luta com Deus, no verso 28, o anjo diz, então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Então o nome de Jacó, que era usurpador e enganador, agora passa a ser aquele que é um príncipe e luta com Deus. Interessante, e prevaleceu. Assim, o nome de Jacó mudando para Israel estava mudando também a sua sorte, mudando a sua vida. E é interessante que há outros exemplos na Bíblia também ligados a isso também, em que o nome vai definir quem a pessoa é. Quer um exemplo muito engraçado? Indicando um pouco também do humor de Deus. Muitas pessoas têm imagem de Deus muito severo, austero, sisudo. Mas a Bíblia a gente encontra alguns sinais também de humor na palavra de Deus. O pai de Jacó, que era Isaac, o qual eu levo o nome também, né? Bem a origem do meu nome. O seu avô de Jacó, pai de Isaac, portanto, tinha a sua mulher Sara, que era estéril. E em determinado momento, Deus promete que eles teriam um filho. E simplesmente Abraão não acredita, porque ele já era um homem com 100 anos de idade e a sua mulher com 90 anos. E eles perguntam para Deus, por acaso, como isso é possível, né? E Deus responde, não há nada impossível para Deus. E Abraão ri. Em um determinado momento ele fala com Deus e ri. Em outro momento ele fala com Sara, aliás, ele fala com Abraão e Sara ouve e Sara também ri. E nos dois momentos Deus diz o nome pelo qual o filho seria chamado, Isaac. E sabe o que é curioso? Qual o significado de Isaac? Isaac literalmente quer dizer ele riu, ou ela riu, se referindo a Abraão e a Sara. Ou simplesmente riso, mas literalmente ele riu. É um pouco engraçado, não é? Porque quando nós referimos a Isaac, a gente não lembra o significado original no hebraico. Mas no original, quando Sara chamava Isaac, ela estava chamando Isaac e ele riu, riso. Era uma evocação quase que eterna da incredulidade deles. Deus disse, você riu? Então seu filho, que você não acredita que vai vir, ele vai vir, mas vai chamar, ele riu, como uma lembrança da sua incredulidade. Como uma lembrança também do meu poder de fazer tudo e qualquer coisa, não há nada impossível para mim. Então, nós vamos ver que, por esses e outros exemplos, poderíamos citar muitos outros exemplos na Bíblia,
Santificar o nome de Deus, nós estamos santificando quem Deus é. Não é um simples nome qualquer. Não é um capricho. Nós temos que entender que não tem a ver com pronúncia correta do nome de Deus. Se fosse assim, pronunciar de uma forma elegante, a gente vê algumas discussões entre políticos, não é? Em assembleias legislativas. Não é só aqui no Brasil, em qualquer país do mundo, normalmente é assim. Eles se dirigem aos colegas como Vossa Excelência e por aí fora, com todo aparato, né, de expressão, de respeito, mas depois nem sempre vem realmente coisas ali boas, né, a respeito da pessoa. Então, você pode se dirigir com todas as nomenclaturas de respeito e ser desrespeituoso com a pessoa. Então, não é isso o mais importante para Deus. Deus não está preocupado se você está pronunciando de forma correta o seu nome. Até mesmo porque o tetragrama hebraico, no original, os judeus que faziam as cópias dos manuscritos bíblicos originais, eles tinham uma concepção muito estrita de reverência ao nome de Deus, que eles não colocaram as vogais no nome de Deus. Então, o tetragrama hebraico é impronunciável, só tem consoantes. São 4 letras apenas. É um Y, um H, um W e um H. O que se colocou, se convencionou em teologia é colocar algumas vogais ali, e aí ficou Iavé, Javé ou Jeová. Mas ninguém sabe ao certo a pronúncia correta. Se fosse de fato, eu acredito que se fosse de fato muito importante você saber a pronúncia correta, Deus teria preservado essa pronúncia. Tal como preservou os escritos sagrados por tanto tempo. Não é isso que se trata. Quando Deus fala santificado seja o seu nome, é para que através da minha vida, através dos meus atos, das minhas ações, eu possa santificar o caráter de Deus. E agora a pergunta é: como isso pode acontecer? Como isso é possível? Bem, nós temos que entender também o que é santificado, então. O que seria santificado? A expressão santificado, que aparece aqui na oração do Pai Nosso, em Mateus 6:9, tem como base o grego original agiazo, que significa entregar ou reconhecer ou ser respeitado ou santificado. Santificar, na palavra de Deus, na Bíblia, tem uma concepção diferente da cultura que nós realmente, cultura religiosa que nós herdamos. Muitas vezes nós temos a ideia de santo como alguém que é perfeito, impecável, uma pessoa que não ausente de qualquer tipo de erro. Não é isso que a Bíblia diz. Eu poderia dar alguns exemplos bíblicos para você. Se você for à primeira epístola aos Coríntios, você vai ver que Paulo ele se dirige à igreja de Corinto como santos. Ele diz aos santos que estão na igreja de Corinto. Mas essa carta, a primeira carta, sobretudo aos Coríntios, é uma carta em que apresenta uma igreja cheia de defeitos. Você pode até se identificar muito com aquela igreja. Você pode encontrar muitos paralelos com a sua também. Uma igreja que havia orgulho, que um queria ser melhor do que o outro, havia ali problemas também de imoralidade sexual, havia problemas de divisões, brigas, um seguindo Paulo, outro seguindo Pedro, outro seguindo Céu. Mas, no entanto, Paulo se dirige àquela igreja como sendo uma igreja de santos. Então, afinal, o que seria realmente santo na concepção bíblica? Nós temos que entender que santo, na Bíblia, quando se refere a ser humano, não é o mesmo grau de santidade absoluta que se dirige a Deus. Tanto que a Bíblia diz, em muitas expressões na Bíblia, diz que somente tu és santo. Ora, como pode só Deus ser santo quando a Bíblia também nos chama de santo? É óbvio que há aqui uma diferença de intencionalidade nos termos bíblicos. Então, quando a Bíblia se refere a santo, para nós, ela está se referindo no sentido de ser separado, no sentido de exclusividade, no sentido de ser dedicado para um propósito diferente. Então, apesar das minhas falhas e erros, apesar das suas falhas e erros, aqui está uma tônica de esperança para nós. Deus quer nos separar. Nos separar de que forma? Ele quer que nós sejamos diferentes. Num mundo em que muitas coisas más se tornam normais, Deus ele pede que nós façamos a diferença. Que aquilo que é anormal, que deveria ser normal, seja normal na nossa vida.
Compreende? Vamos ver alguns textos bíblicos que falam sobre essa importância também de santificar o nome de Deus. Primeiro, eu gostaria de dizer o que não é santificar. Também é importante que nós saibamos. E depois nós vamos ver o que seria santificar. Óbvio que eu não vou esgotar aqui o texto bíblico, como também na primeira expressão. Não é nossa intenção aqui esgotar o significado da palavra de Deus. É impossível. A palavra de Deus é muito profunda. Nós podemos tirar N lições do mesmo texto bíblico e nunca vamos esgotá-lo. Mas eu gostaria de meditar sobre alguns textos bíblicos. Vamos a Mateus, capítulo 7, 21 a 23. Esse é um texto muito forte de Jesus Cristo. Jesus é amor. Mas o amor às vezes tem que falar também firme, né? O amor também tem que falar um pouco mais alto. Às vezes as circunstâncias exigem. Às vezes nós estamos numa zona de conforto tão boa que às vezes acabamos perdendo de vista o essencial. É tão fácil nos acomodarmos como cristãos, não é? Tão fácil nos compararmos com pessoas que, à nossa vista, são muito piores do que nós. Tão fácil nos alimentarmos de orgulho e prepotência espiritual. Olha o que esse texto nos diz. É realmente uma facada para muitos cristãos. Oxalá que não seja o meu caso e o seu. Mas Jesus diz aqui em São Mateus, capítulo 7, 21 a 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, note bem, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Primeira lição. Não é pelo fato de eu falar de Deus que eu estou santificando o nome de Deus. Não é pelo fato de eu dizer o nome de Deus o tempo todo que eu estou glorificando a Deus. Nos tempos em que nós vivemos, isso se torna muito importante e muito crucial. Porque há pessoas usando o nome de Deus de uma forma muito banal. E em vez de santificar o nome de Deus, estão amaldiçoando o nome de Deus. Porque muitas pessoas olham para essas pessoas e dizem assim, olha, se for para acreditar num Deus como o teu, eu prefiro não acreditar. Porque para praticar o que você pratica, eu prefiro realmente continuar do jeito que estou. Isso é muito solene. Então, dizer o nome de Deus não basta. Nós temos que fazer a vontade de Deus. Não é? Jesus diz, Senhor, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E olha o verso 22 e 23. Como é muito solene o que Jesus diz. Muitos naquele dia hão de me dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome? Em teu nome nós expedimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres. Soa para você familiar essas expressões? Profetizar no nome de Jesus, expelir demônios, fazer milagres e curas e prodígios. Muitas vezes nós associamos isso como uma prova da autenticidade do selo de Deus sobre a vida daquela pessoa. Mas nem sempre, cuidado. Olha o que Jesus diz. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Ou seja, eu nunca tive um relacionamento próximo de vocês, como eu gostaria de ter na oração do Pai Nosso. Porque se eu tivesse um relacionamento próximo com vocês, íntimo, real, vocês me conheceriam de verdade, não praticariam o que vocês praticam. Vocês falam de mim, mas da boca para fora, não é? Como diz Isaías, Jesus citou essa expressão de Isaías. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, mas o seu coração está longe de mim. Muitas pessoas podem falar de Deus, mas, no entanto, o coração está muito longe dele. E por quê? Porque aqui diz, apartai-vos de mim os que praticais iniquidade. A expressão iniquidade no texto bíblico original, no grego, é anomai. E muitas vezes a tradução não consegue abarcar todo o sentido do significado original. Anomai quer dizer, é um sinal de contrariedade, não é? E anomai vem do termo noma, não é? Norma, de regra de lei. Então, o significado original seria apartai-vos de mim, vós que são contra a minha lei. Nomos, desculpa, a expressão para lei no grego é nomos. Então, vocês que estão contra a minha lei. E é interessante que a lei de Deus é como se fosse a Constituição Federal de um país, não é?
Nenhum jurista sério vai contra a Constituição do seu país. Como diz o célebre deputado, né, Ulisses Guimarães, no momento em que se foi promulgada a Constituição, ele dizia que qualquer pessoa que fosse contra a Constituição era um traidor da pátria. Nós podemos fazer uma apropriação também dessas palavras de Ulisses Guimarães e fazer aqui uma extrapolação do texto bíblico, dizendo de que também, igualmente, todo aquele que se apropria do nome de Deus, diz que faz muitas coisas em nome de Deus, mas que não segue a lei de Deus. Ele está sendo um traidor da pátria celestial, um traidor do próprio Deus. Bem, há muitas formas de nós transgredirmos a lei de Deus, mas eu gostaria de mais um pouquinho para frente, a gente examinar de uma forma mais profunda o verdadeiro sentido da lei de Deus. E nós vamos dedicar algum tempo para falar sobre isso. Mas, em primeiro lugar, mas vamos a um segundo ponto aqui. Vamos a Tiago 2, 19 e 17. Tiago vai falar também sobre uma outra questão importante, sobre o que não seria santificar o nome de Deus. Tiago, capítulo 2, 19, diz o seguinte: crês tu que Deus é um só, fazes bem, até os demônios creem e tremem. Olha que solene, que forte isso. Você pode falar de Deus e dizer que crê em Deus. Mas o diabo também crê. Ele sabe que Deus existe. E ele treme também diante do nome de Deus. Porém, Satanás não ama a Deus, não serve a Deus. Ele não santifica o nome de Deus. O que Tiago está dizendo? Que da mesma forma, eu também posso falar do nome de Deus, posso dizer que creio em Deus, e, no entanto, não santificar o nome de Deus, não santificar o caráter de Deus, não viver de acordo com o que Deus realmente espera e deseja de mim. Isso é muito solene. Não basta dizer que creio. Olha o que diz o verso 17. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. E Tiago lhe diz aqui, dá uma expressão bem prática. Ele diz, não adianta nada o irmão está com fome e você dizer, olha, eu creio que Deus vai te alimentar, vai te enviar. E não fizer nada para saciar a fome daquele irmão. Isso não é santificar o nome de Deus. Eu posso dizer que creio, mas ser uma crença muito superficial. Muito superficial. Porque uma crença verdadeira e profunda vai me levar à ação. Vai me levar ao centro da lei de Deus. Que agora nós vamos ver o que realmente é santificar. Vamos ver aqui algumas expressões. Santificar também, então, vamos passar para o que santificar é. Santificar, como já dissemos aqui, é separar para um uso exclusivo, para um propósito exclusivo. É isso que Deus realmente queria quando separou o povo de Israel. Não que eram melhores do que os outros. Eu tinha um professor de teologia que ele tinha uma expressão muito interessante. Deus não nos escolhe porque somos melhores do que os outros. Deus nos escolhe em função dos outros. É diferente. Quando nós perdemos esse propósito, nós nos tornamos pessoas egoístas, prepotentes, orgulhosas espiritualmente falando. Nós, em vez de aproximarmos as pessoas de Deus, nós acabamos afastando as pessoas de Deus através da nossa conduta. Não é isso que Deus espera de nós. Deus nos chama com um propósito. Ele nos separa com um propósito. Esse propósito é um propósito bem claro. É por amor dos outros. É interessante. Não porque sejamos melhores, mas Ele quer nos usar por amor dos outros. Por um propósito especial. Eu vou chamar a atenção de vocês para um outro texto. Vocês veem que a gente usa muito os textos bíblicos porque a gente quer que seja a palavra de Deus a falar e não meramente as nossas ideias humanas. Atos capítulo 17 e o verso 26 diz o seguinte. Nós vamos descobrir aqui a origem do termo do nome dos cristãos. Você sabe quando os cristãos foram chamados de cristãos pela primeira vez? Está aqui a resposta. Atos capítulo 17, deixa eu ver, 12 e o verso 26. O livro de Atos 12, 26 diz assim, eu me equivoquei, 13, em Antioquia, eu me enganei aqui,
é no capítulo 11. Duas vezes me enganei aqui no texto, mas acontece, né, Augusto? Temos hoje a presença do Augusto aqui. Eu gostaria só de fazer um pequeno parênteses, né? O Diogo não pôde vir fazer a transmissão, mas o Augusto, que é um colaborador do Diogo, também está aqui conosco. Agradeço muito, Augusto, por você estar aqui dando esse apoio nesse imprevisto. Graças a Deus deu tudo certo. Mas então, dizendo aqui que nós comentamos com live, às vezes acontecem, às vezes, alguns percalços, né? E aqui, então, nós nos equivocamos aqui no capítulo. Não é o capítulo 12, é o capítulo 11, Atos 11, verso 26. Diz assim, tendo encontrado, levou para Antioquia, está falando de Paulo, e por todo mundo se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. E agora, assim, olha que interessante. Em Antioquia, foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Olha que interessante. O que significa eles terem sido chamados de cristãos pela primeira vez? Não, o termo cristão hoje é bem comum no nosso meio, mas muita gente não reflete, não é? Como tantas coisas que se tornam comum, rotineira, a gente não reflete na sua origem, no seu significado. Há uma única explicação para eles chamarem os cristãos de cristãos. A única explicação lógica, razoável, é de que os cristãos foram chamados de cristãos simplesmente porque eles se pareciam muito com Cristo. Eles seguiam Cristo de tão perto, de uma forma tão próxima, que eles olhavam e diziam, não, esses só podem ser cristãos. Eles falam como Jesus Cristo. Eles respiram como Jesus Cristo. Eles sentem como Jesus Cristo. Eles agem como Jesus Cristo. Eles amam como Jesus Cristo. Eles perdoam como Jesus Cristo. Eles são cristãos. Deixa eu só fazer aqui uma comparação. Os exemplos são sempre imperfeitos e falhos, mas nos ajudam a compreender, às vezes, mesmo de uma forma limitada, lições muito mais profundas, não é? Você já conheceu um fanático por futebol? Você conhece alguns? Não conhece alguns? Eu gosto de futebol, mas não me considero fanático. Eu não deixo de fazer uma coisa importante para assistir um jogo de futebol. Não que esteja algo de errado, não estou falando nada contra nenhum apaixonado por futebol. Mas tem pessoas que vão a extremos por causa do futebol. Pessoas que são capazes até de atos de violência. A gente vê alguns casos tristes aí, a história está repleta de casos até de homicídio, não é? Como que é possível alguém matar em nome do futebol, não é? Mas eu já vi alguns casos de pessoas que às vezes investem tudo que tem para fazer uma viagem para assistir um jogo. Às vezes pode até faltar o que comer dentro de casa, mas não pode faltar o jogo, né? Há pessoas que todo o traje dela é daquele time. Vocês devem conhecer. Você está um aqui, né? Eu espero que os outros ninguém fique chateado, mas imagina o corintiano. É fácil você distinguir um corintiano, né? Ele usa o boné do Corinthians, ele usa a camisa do Corinthians, ele usa relógio do Corinthians, ele agora a máscara também do Corinthians. É muito fácil você distinguir um corintiano. Ele vai falar do Corinthians, ele vai falar dos jogos do Corinthians, ele vai torcer do Corinthians, ele de 10 palavras, 5, 6 ou mais sobre o Corinthians, ele é apaixonado por Corinthians. Agora eu pergunto para vocês, será que não deveria ser também da mesma forma fácil identificar um cristão? Naquela altura foi. E hoje? Será que nós conseguiríamos ser identificados como cristãos pela forma como nós somos apaixonados por Cristo, pela forma como nós vivemos como Cristo, pela forma como nós agimos? Isso é santificar o nome de Deus. É quando você vive de acordo com o caráter de Deus. É quando você realmente ama tanto a Deus que as pessoas percebem. É impossível. E digo mais, e aqui entra um ponto muito importante, você não precisa estar falando de Deus o tempo todo. Você não precisa estar falando de Deus aqui, Deus ali. A tua vida vai revelar isso. A forma como você trata as pessoas, a forma como você se relaciona com as pessoas, a forma como você interage, os teus negócios vão revelar se você é cristão ou não. As tuas conversas, a tua conduta, o teu trabalho, a forma como você trata a sua família, a forma como você trata a sua esposa, seu esposo, a forma como você trata os seus filhos, como trata o seu namorado, sua namorada, vai revelar se você é cristão ou não.
santificar o nome de Deus, portanto, deveria ser algo que, se santificar é algo que está separado por um propósito, santificar o nome de Deus, nós concluímos também que deveria ser o separado que é comum, a fim de representarmos o seu caráter. E que caráter é esse? O caráter do início da oração, o caráter desse Pai nosso. Esse Pai que não é só meu, por isso Jesus diz Pai nosso, que é Pai do meu irmão também, é Pai daquele que sofre, é Pai daquele que é injustiçado, é Pai daquele que sofre a margem da sociedade, o marginalizado, o excluído, é Pai também do meu inimigo, é Pai daquele que me faz mal, daquele que eu não consigo suportar e tolerar, mas é Pai dele também. E eu represento a esse Pai, um Pai que ama incondicionalmente, um Pai que é inteiramente compaixão, inteiramente misericórdia, um Pai que é justo, que é altruísta, que vive para servir e não para ser servido. Meus queridos, vou ler agora mais uns textos que nós estamos indo para o final da nossa mensagem hoje. Mas eu não poderia deixar de falar de santidade, de santificar o nome de Deus, sem ler esse texto do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha foi uma pregação que Jesus fez ao pé da montanha, ficou conhecido como Sermão da Montanha, compreende alguns capítulos lá dos Evangelhos. E no capítulo 5 de Mateus, Jesus tem uma mensagem aqui extraordinária, muito forte, sobre o que é ser verdadeiramente cristão, o que é santificar o nome de Deus. Ele diz aqui em São Mateus capítulo 5, verso 48. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. E agora nós entramos num tema também muito interessante, que é o tema da perfeição. Muitos, equivocadamente, pensam que perfeição, na Bíblia, no Novo Testamento, tem o mesmo significado que a perfeição no significado grego, por exemplo, na filosofia grega. Na filosofia grega, perfeição tem caracteres absolutos, não é? Uma pessoa totalmente isenta de erros e falhas. Se você espera isso de um seguidor de Cristo, você pode se desiludir e decepcionar. Nós estamos aqui tentando chegar ao equilíbrio, não é? Há muitos professos cristãos que dizem que amam a Deus, mas, no entanto, vivem como se não fosse. Vivem totalmente o oposto do propósito de Deus. Porém, a maioria dos cristãos, a totalidade dos cristãos, também estão sujeitos a falhas e erros. Se assim fosse, não teríamos tantos exemplos na Bíblia de pessoas que falharam. Você tem o exemplo de Pedro. Ele negou Jesus 3 vezes. Qual a diferença de Pedro e Judas? Judas traiu Jesus. Será que o pecado de Judas era maior que o de Pedro? Não. A diferença é que Pedro amava de coração Jesus e se arrependeu. Nós temos outros exemplos ali. Matou, adulterou. Temos exemplos até mais gritantes na Bíblia de pessoas que fizeram coisas horríveis. Estavam sujeitos a erros, mas sinceramente amavam a Deus. Se arrependeram de seus pecados, mudaram, tentaram reparar o dano que estava ao seu alcance, e assim o fizeram. Então, quando a Bíblia diz, sede vós perfeitos como vosso Pai, é perfeito o vosso Pai Celeste, há alguns cristãos que levam isso aqui ao pé da letra, nesse conceito mais grego do que é perfeição, acabam se decepcionando, se desiludindo da vida espiritual, desanimando, enfrentando conflitos terríveis. Os psicólogos que o digam, né? O cristão dá trabalho em psicologia, viu? Em consultórios. Os complexos são muito grandes, a culpa. Por quê? Porque entende de uma forma equivocada esse conceito de perfeição bíblica. A Bíblia, quando diz perfeito, sede vós perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial, está se referindo em primeiro momento à perfeição bíblica e à perfeição em cada estágio. Quando você pega, por exemplo, uma criança, como a minha filha, que vai fazer 8 meses, né, no final do mês, você olha para ela, eu e a Keliane, nós olhamos para ela e nós dizemos, nossa filha é perfeita. É perfeita. É linda, perfeita, maravilhosa, estou suspeito de dizer, mas ela é perfeita. Por que ela é perfeita? Não é porque ela sabe falar, ela está tentando dizer alguma coisa. Ela emite emoções muito engraçadas, ela não sabe falar.
Ela é perfeita, mas não é porque ela sabe andar. Ela ainda não. Está tentando agora dar os primeiros passinhos, tentando engatinhar. Ela é perfeita não é porque é uma menina inteligente a ponto de já estar na universidade e tudo. Não. Ela é perfeita porque no estágio dela, tudo que se espera de um bebê, ela é capaz de fazer. No estágio dela, ela é perfeita. Olha que interessante. É assim que Deus olha para nós. Como pai, Ele olha o nosso desenvolvimento. Por isso não cabe a nós julgarmos ninguém. Deus não deu esse direito. Às vezes, uma pessoa comete algumas falhas e erros, você pode julgar naquele ponto, mas você não sabe o percurso dela. Você não sabe o quanto que ela lutou, o quanto ela se esforçou, o quanto ela melhorou, o quantas lágrimas ela verteu em oração diante de Deus. Mas ela é perfeita se ela estiver em Cristo. Ela é perfeita se ela tiver o amor no coração. É essa perfeição que Deus espera. Sabe? Muitas vezes as pessoas tiram conclusões desse livro sem olhar o contexto. E embora Deus avalie cada um dos seus filhos em relação ao estágio de fé e de crescimento espiritual de cada um, Deus pode esperar mais de mim do que do outro, ou esperar menos de mim do que o outro também, de acordo com o meu estágio de crescimento espiritual. Há uma coisa que Ele espera de qualquer cristão. Ele espera de mim e de você. E é aí que nós santificamos o nome de Deus, sendo perfeitos na nossa esfera como Deus é na sua. Nós, por enquanto, não podemos ser perfeitos como Deus é perfeito na esfera dele. Por isso Jesus disse, sede vós perfeitos como perfeito é o vosso Pai. Cada um na sua esfera. Mas como é que eu posso realmente ser perfeito já agora? Como é que eu posso me apropriar da perfeição divina e da santidade divina? Vamos ler o que diz o texto anterior, no verso 48. Jesus diz no verso 43 até o 47, que precede o 48. Diz assim, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem, para que vos tornei filhos do vosso Pai Celeste, que Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazes publicanos também o mesmo? E se saudardes somente que os vossos irmãos, que fazem demais, não fazem gentios também o mesmo? Jesus está dizendo que se a igreja se tornar um grupo social em que eu vivo apenas para a minha comunidade religiosa, eu nem sequer cumprimento os outros, eu não me importo com os outros, eu não estou fazendo diferente dos outros. Há muitos clubes por aí. E nos clubes as pessoas se defendem, nas associações as pessoas se apoiam. E quem está fora, está fora. Não é isso que se trata de vida cristã. O verdadeiro cristianismo se dá quando nós amamos os nossos inimigos. Quando nós tratamos bem quem nós não temos nenhum interesse em receber de volta. Isso se chama amor na verdadeira concepção da palavra. Amor incondicional. Isso é ser perfeito como Deus é perfeito. Porque a Bíblia de Jesus diz que Ele manda a chuva tanto para os bons quanto para os maus, o sol tanto para os justos quanto para os injustos. Deus não diz, não, agora o sol só vai brilhar para esse grupo que me obedeceu. Esse que não me obedeceu está fora. Hoje eu vou mandar a chuva para essa colheita desses que são bonzinhos, mas esses que estão maus vai secar e vai morrer tudo. Não é assim que Deus age. É assim que Ele espera de que nós o façamos. O amor incondicional. O amor pelo próximo. Isso não é assento da lei? Voltamos àquela questão que nós falamos da iniquidade. Ah, não há. Não vos conheço porque vocês praticam a iniquidade, porque vocês não seguem a minha lei, porque vocês não amam. A lei de Deus está dividida em 2 blocos. Os quatro primeiros mandamentos se referem ao amor a Deus. Os 6 em relação ao amor ao próximo. Quando eu amo de verdade, eu vou guardar toda a lei de Deus. Mas eu vou viver o amor, porque o amor é centro da lei. Se eu penso que guardo a lei, mas não amo o meu próximo, eu não estou cumprindo a lei de Deus. Sabe, meus queridos? Há um outro texto que eu gostaria de ler para nós finalizarmos. Esse texto é um texto muito forte também, que nos faz refletir em termos de pandemia. Estamos vivendo uma das maiores crises sanitárias dos últimos tempos. E nós vemos que tem uma colega de trabalho que ela sempre fala isso, né? Quando a gente conversa, ela diz,
parece que a humanidade não está entendendo a lição de Deus por essa pandemia. Eu também acredito. Muitas pessoas ainda não compreenderam. Não compreenderam que, no meio de toda essa tragédia, desse caos, Deus gostaria que nós fôssemos mais solidários, que nós amássemos mais. Mas nós vemos o egoísmo imperando ainda, mesmo em relação a uma crise de tamanha ordem, como a que nós estamos vivendo. Mas olha o que Jesus diz. Isso é Mateus 5, 25, aliás, versos 31 a 39. Jesus está falando aqui de cenário de juízo final, ok? Jesus está falando de juízo final. Quando o ser humano vai ter que prestar contas a Deus. Um dia, esse Deus que é um Deus de amor, ele vai ter que fazer justiça. Senão ele não seria um Deus de amor. Se Deus perpetuar com o mal para sempre, ele não é um Deus de amor. Então um dia, ele vai ter que fazer a separação do joio e do trigo. E vai ter que fazer a separação dos bodes e das ovelhas. Olha que interessante que Jesus diz aqui em São Mateus 25, 31 a 46. Eu não vou ler tudo por uma questão de tempo, mas se você quiser ler na Bíblia, anote aí Mateus 25, 31 a 47. O que Jesus diz? Quando o Filho do Homem vier na sua glória, vai ter um grupo de pessoas, ele vai separar as ovelhas dos bodes. Primeiro vão vir os bodes, e Jesus vai dizer: por que vocês não me deram de comer quando eu estava com fome? Quando estava nu, vocês não vestiram? Quando estava preso, não foram me ver? E esse grupo, que é representado pelos bodes, vai dizer: mas Senhor, quando é que nós estivemos nu? Quando estivemos com fome? Quando estivemos presos? Ele vai dizer: quando não fizeste ao Deus, esses meus pequeninos, a mim não fizeste. Apartai-vos de mim, vós, né, que praticais a iniquidade, vocês que fizeram, negligenciaram bem. Por outro lado, Jesus vai vir aqueles que estarão à sua direita e vai dizer às ovelhas, né, representando pelas ovelhas, dizer: vinde benditos do meu Pai, com o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Porque quando eu tive com fome, me deste comer; quando tive sede, me deste beber; quando tive fome, quando tive nu, me vestiste; quando tive preso, foste me ver. Eles vão fazer a mesma pergunta: Senhor, como é que tivemos assim? Ele vai dizer: quando fizeste a um desses meus pequeninos, a mim me fizeste. Agora, por que Jesus foi apresentar os bodes e ovelhas? Por que essa simbologia? Estou lendo um livro chamado Ceticismo da Fé, do Dr. Rodrigo Silva. Um livro muito interessante. E ele fala dessa parábola. E fala de uma coisa curiosa que eu não sabia. Às vezes a gente não entende o contexto bíblico, né? E quem entende um pouquinho de rebanho de ovelhas, de cabras e bodes, vai entender realmente o que Jesus quer dizer. As ovelhas, elas pastam quando tem fome. Elas comem, diferente dos bodes e das cabras. Eu já vi algumas cabras dando muito trabalho. Elas são terríveis. Elas comem. E no Oriente Médio, eles costumam separar os bodes das ovelhas em tempos de escassez. Por quê? Se não tiver comida em abundância, os bodes e as cabras comem a comida delas e comem dos outros, mesmo estando com a barriga cheia. Exemplo perfeito, não é? Muito bem apropriado para essa parábola. Agora a pergunta que nós devemos fazer como reflexão: será que muitas pessoas hoje não acreditam em Jesus? Será que muitas vezes a religião está em descrédito, sobretudo a religião cristã? Por quê? Por que será? Será que não é por conta dos próprios cristãos? Mahatma Gandhi, ele dizia justamente isso. Gandhi dizia: eu seria cristão se não fosse os cristãos. Interessante. Ele achava lindo os ensinamentos de Jesus. Mas como ele seria cristão se o exemplo que os cristãos lhe davam, sobretudo no seu país, colonização inglesa e por aí fora, não era nada parecido com os ensinos de Cristo? Essa incoerência de não amar e de não servir como Deus serve, de não amar como Deus ama, realmente leva muitas pessoas a não crerem no nome de Deus. Sabe? Nesse livro que eu citei para vocês, há uma reflexão aqui interessante, há alguns dados aqui interessantes sobre o mundo. Se o mundo fosse uma aldeia com 100 pessoas, olha como é que seria. 61 pessoas seriam asiáticas, 13 seriam africanas,
2 europeias, 9 latino-americanas e 5 dos Estados Unidos e Canadá. 50 homens, 50 mulheres, 25 brancos, 75 de outras etnias. 33 cristãos, 67 não cristãos. 80 viveriam em moradias precárias. 16 seriam analfabetos. 50 subnutridos e 1 morrendo de fome. 33 não teriam acesso à água potável. 39 sem saneamento básico. 24 sem eletricidade. 57 sem internet. 57 pessoas já não poderiam assistir esse culto. 99 sem formação universitária, que não é expressivo. 2 estariam próximas do seu nascimento e 1 próxima da morte. 48 pessoas viveriam com menos de $60 por mês. Agora, olha, 20 viveriam com menos de $30 por mês. 5 pessoas controlariam 32% dos recursos de todo mundo. E se o almoço fosse uma pizza enorme, imagina a pizza enorme. 20 comeriam sozinhas, 80 fatias. E as 80 teriam que comer as 20 que sobravam. Agora, olha, pasma, apenas os Estados Unidos da América, com 4,5% da população mundial, consomem 40% de todos os recursos disponíveis. Por que esses dados? Se você for analisar, os países mais ricos, os países mais poderosos do mundo, são representados aqui pelos bodes, infelizmente. E qual a origem desses países? São cristãos. Protestantes, católicos, cristãos. Estados Unidos, Europa e por aí vai. São aqueles que estão com a barriga cheia, mas não estão comendo a comida que há dos outros, que não tem nada. Ontem, o diretor da OMS, da Organização Mundial da Saúde, eu li uma reportagem que disse que estava chorando no seu discurso, em que ele dizia que não compreendia por que o mundo não estava unido nesse momento tão difícil da pandemia. Como é que o ser humano continuava tão egoísta? E é verdade. Tenho lido alguns artigos sobre a questão da vacina. Estão à procura de sua vacina, mas a questão da patente é uma questão que está dividindo o mundo. Era para estar unidos. Havia uma proposta que fosse quebrada a patente, para que fosse distribuído gratuitamente entre todos, de uma forma igualitária. E quando surgir as primeiras vacinas, segundo os dados, não vai ser suficiente para todos, então vai ter que se dividir por igual. Mas não. Alguns países de origem cristã, que andam falando de Deus e com o nome de Deus aí o tempo todo, são os primeiros já a continuar a adquirir reservas volumosas de dinheiro, como fizeram com máscaras e outros suprimentos, né? Deixando aqueles que talvez tenham menos, com muito menos do que já tem. Eu pergunto para vocês, e essa reflexão não é para atingir A, B ou C? Eu não digo isso com orgulho porque eu sou cristão, eu faço parte desse grupo. É com muita humildade e vergonha, inclusive, que eu digo isso. E é uma reflexão para mim também. E é para cada um de vocês. A palavra de Deus não é para o outro, é para mim. Se eu ouço a palavra de Deus e já penso, nossa, isso é para fulano, para ciclano, ela não está cumprindo o seu propósito. Eu me pergunto, o que eu estou fazendo para mudar a realidade daqueles que nada têm? O que eu estou fazendo para santificar o nome de Deus? O que eu estou fazendo para minimizar a dor? O que eu estou fazendo para revelar que verdadeiramente eu amo a Deus de todo o meu coração? Eu termino com uma história de um menino que estava... Um empresário com o seu lindo carrão. Eu não sei qual é a marca, mas imagina um Lamborghini, uma Ferrari, sei lá, esses carros luxuosos. E alguém chegou para ele e perguntou, rapaz, por que você está com essa porta amassada aqui? Estava realmente um grande amasso na porta dele, porta toda amassada. Você é um cara tão rico, tão poderoso, não me diga que você não tem dinheiro para arrumar essa porta. E ele disse assim, olha, vem cá, eu vou te contar uma história, eu vou te explicar por que eu não arrumo essa porta. Um dia eu estava indo muito atarefado para o meu trabalho, como sempre. Eu ando correndo de um lado para o outro, atrás dos meus negócios. Mas o que aconteceu foi que, de repente, eu parando no semáforo, eu levo uma pedrada, uma tijolada na porta do meu carro. Meu carro não tinha nenhum único risco. Esse carro é um xodó, eu tenho muito orgulho dele.
E quando eu vejo uma criança que estava à beira da calçada, eu não consegui resistir, eu parei o carro e fui esbravejar contra aquele menino e dizer, você está louco, menino? Por que você fez isso comigo? E o menino com lágrimas nos olhos. Ele disse assim, tio, o meu irmãozinho caiu da cadeira de roda. Eu não consigo colocar ele de volta. Eu tenho procurado parar vários carros aqui, mas ninguém nunca parou. Foi a única forma que eu consegui fazer com que alguém me parasse. Foi tacando essa pedra no seu carro, se tirando do seu carro. É claro que o empresário mudou semblante, em vez de estar furioso, agora estava comovido e triste, ele contando para o outro. É claro, eu esqueci todos os meus compromissos e fui ajudar aquela criança. Eu vi que aquele menino tinha que cuidar do seu irmão quando seus pais estavam trabalhando e ele estava desesperado. E eu, com tanto dinheiro, com tanta riqueza, eu não estava disposto a olhar alguém que estava precisando da minha volta. Por isso, meu querido, eu nunca mais vou arrumar a porta desse carro. Vai ficar como um lembrante constante e perene na minha vida sobre a necessidade de olhar o meu irmão, que precisa mais do que eu. O tempo de amar é hoje. O tempo de santificar o nome de Deus é hoje. Num mundo em que as pessoas estão cada vez mais diferentes, egoístas, pensando em si mesmos, Deus nos convida na oração do Pai Nosso. Toda vez que você orar a oração do Pai Nosso, santificado seja o teu nome. Lembre-se que a oração leva a ação. Deus está querendo santificar o seu nome através da sua vida, da minha vida. Que Deus nos ajude a amar como Ele nos ama. A Kellyanne vai cantar uma música agora que fala justamente sobre isso. Tá bem? Eu gostaria que você refletisse que essa música, que também não deixa de ser uma oração, toque o meu coração e o seu, nos leve a sermos pessoas diferentes, pessoas consagradas, santificadas, separadas com propósito, pessoas que amam de verdade como Deus nos ama. Com tantas guerras, com tanto ódio, o homem não consegue pensar em nada além de sobreviver. Tanta riqueza pra tão pouca gente. Onde vale mais o que tu tens e não quem realmente tu és. É tempo de amar aquele que sofre, aquele que chora por não ter um pão. É tempo de amar, devemos sorrir, uma esperança que só vai sorrir. É tempo de amar. Com tantas guerras, com tanto ódio, o homem não consegue pensar em nada além de sobreviver. Tanta riqueza pra tão pouca gente. Onde vai mais o que tu tens, irmão, e realmente tu és. É tempo de amar aquele que sofre, aquele que chora por não ter um pão. É tempo de amar, devemos sorrir, temos esperança que só vai se abrir.
Amém. Que assim seja. Que há coisas que a gente não pode adiar, coisas muito boas que a gente tem que viver hoje. As coisas ruins a gente adia, posterga, as coisas boas a gente vive agora, no momento. Hoje é o tempo de amar, hoje é o tempo de perdoar, hoje é o tempo de acolher. Mais do que em nenhum momento da história do mundo, hoje é o momento de nós representarmos bem o caráter de Deus. É tempo de santificar o nome de Deus. Que Deus abençoe você, a sua família, que você se sinta acolhido por Deus, se sinta amado por Ele. Mas quando você fazer a oração do Pai Nosso, se lembrar que Ele é um Pai que te ama e que te acolhe, que você seja levado também a fazer o mesmo com o outro, com o teu próximo, porque assim você estará cumprindo a oração do Pai Nosso também, no sentido de santificar o nome de Deus. Deus te abençoe, meu querido, minha querida. No próximo sábado nós estaremos aqui para estudar, continuar a oração do Pai Nosso com o tema Venha o Teu Reino. Algo extraordinário. Deus tem uma mensagem de esperança para você no próximo sábado, não perca, tá bem? Se você gostou dessa mensagem, se Deus tocou o seu coração de alguma forma, curta, compartilhe, divulgue entre os seus amigos para que mais pessoas também conheçam essa mensagem da Palavra de Deus. Estará disponível também essa gravação no blog do Joe, no Face dele, no YouTube também, eu creio que sim. Tá bem? Bom, Deus abençoe muito vocês. Nós vamos nos pedir com a bênção de Deus através da oração. Eu gostaria de orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, querido Pai, queremos te agradecer por nos amares tanto, tanto, tanto. De uma forma tão incompreensível que faltam palavras para expressar a nossa gratidão a Ti. Obrigado por ter nos visitado nesta manhã. Obrigado porque através da Sua palavra o Senhor falou o nosso coração. E nós queremos de fato, verdadeiramente, ouvir a Tua voz. Nós queremos ser pessoas diferentes. Nós não queremos ser como a maioria. Não queremos ser como os bodes e as cabras. Queremos ser verdadeiras ovelhas do Teu rebanho. Nós queremos ser pessoas que amam de verdade. Pessoas que não te servem apenas por palavras, mas em ação principalmente. Nós queremos o Teu poder sobre as nossas vidas. Queremos também igualmente, humildemente, pedir-te e suplicar-te o Teu perdão pelas tantas vezes que nós não vivemos à altura do Teu caráter. Que a Tua misericórdia nos cubra, mas nos ajude a sermos pessoas melhores, diferentes daqui para frente. São as bênçãos que pedimos sobre cada um de nós, sobre as nossas famílias, no nome santo de Jesus. Amém. Até sábado que vem, que Deus abençoe você e sua família.